Tudo bem, gente? Boa tarde. Eu prometo que eu vou ser bem breve. Antes das 10 horas da noite a gente sai daqui. Antes das 10. Gente, eu vou fazer um bate-papo bem rápido com vocês aí. Já perceberam que minha voz está um pouquinho falha de hoje? Realmente foi aula hoje pela manhã, hoje à tarde. Mas eu fico muito feliz de receber sempre os convidados dos nossos alunos. Porque a gente sabe que quando eles estão se desenvolvendo, não é só para ser. É para cada um de vocês. Para falar melhor, para se desenvolver, serem melhores parceiros, serem melhores profissionais, serem melhores pais, mães, aí por aí vai. Então fico muito feliz de estar aqui nessa tarde com vocês. Eu vou fazer um bate-papo bem breve, talvez até para os nossos palestrantes da tarde, né? Falar da noite. Da tarde pode ajudar bastante aí vocês. Só antes disso, gente, por favor, vamos lá no Orkut, tá? Para que vocês consigam acompanhar a nossa comunidade da Escola Zinger lá no Orkut. Vocês estão olhando com um cara que não tem Orkut, gente? Como assim? Vocês não têm mais Orkut? Vocês estão usando o que hoje em dia? Hã? Instagram? Facebook? Mais ou menos isso? Vocês não têm mais Orkut? Vocês estão ficando desatualizados, hein, gente? Pelo amor de Deus. Brincadeira, gente. Pedir que quem quiser nos siga lá na rede social, @Escola Zinger, para que conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Somos uma escola de desenvolvimento profissional aqui da região do Alto Tietê, então vem muita gente, vem Itaquá, Ferraz, Poá, Mogi das Cruzes, Arujá, vem gente até da Baixada Santista que estuda com a gente, de Guarulhos. Então nós somos uma escola de desenvolvimento profissional. O que nós fazemos? Desenvolvemos pessoas para serem melhores naquilo que eles fazem, através de 3 pilares. Quais são esses pilares? A oratória e a comunicação, que vocês vão ver alguns alunos hoje que tinham alguma dificuldade na hora de falar em público, hoje conseguem estar diante dessa plateia. Hoje, inclusive, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre inteligência emocional, que é muito importante hoje em dia, a gente saber a importância de saber liderar os nossos próprios sentimentos. Hoje em dia a gente vê cada gente por aí, né? Depois da pandemia, então, que a gente foi obrigado a ficar dentro de casa, olhando para o espelho, não podia sair de casa, aquela coisa toda, é o momento que a gente acabou olhando para nós e percebendo que tinha muita coisa para ser melhorada, tá? E depois também a gente trabalha sempre com a liderança e a gestão de pessoas. Então são 3 pilares fundamentais para qualquer profissional se desenvolver bem na sua profissão, na sua carreira. Eu sempre uso o exemplo de Jesus. Jesus, gente, ele usou isso aqui. Por quê? Ele falava bem pra caramba. Como você sabe, imagina o Sermão da Montanha. Sermão longo, em uma montanha, uma plateia toda desfavorável, sentada no mato, em pé, sol. E ele falou um sermão tão bem falado, a ponto de anos depois as pessoas lembrarem, conseguir escrever aquilo e replicar. Foi um baita de uma apresentação, tá certo? Preciso nem falar da inteligência emocional de Jesus e como ele pegou 12 Zé Ruelas e transformou em 12 grandes líderes, fundando o maior negócio de todos os tempos, um negócio que perpetuou até então 2023 anos e sempre muito bem sucedidos. Um baita de um negócio, um baita de um líder, um baita de um profissional, vamos dizer, que aprendeu essas 3 habilidades para poder ir fazer o seu chamado, o seu ministério. Então, inclusive agora quero conversar um pouquinho com vocês aí sobre... Opa, passei demais. Sobre oratória e comunicação. Antes disso, gente, eu gostaria de contar uma história para vocês. É de um amigo meu chamado Dom. Ele era um jovem muito empolgado, um jovem muito otimista, assim, pensou para frente. E ele começou a trabalhar em uma fábrica de relógio. E certo dia, o seu líder falou para ele: Dom, vai lá no estoque e pega a peça fulana de tal. Ele: eu vou. Saiu, subiu as escadas, chegou no estoque e falou assim, abriu a porta: boa tarde, queria pedir a peça lá. E aí ficou esse silêncio. Pela segunda vez, ele: boa tarde, eu queria pedir a peça, mas... E aí ficou esse silêncio aí. Passou alguns minutos, né? Ele parado. Ninguém de fato entendeu o que ele tinha como pedido solicitado naquela hora. E aqueles minutos em silêncio, veio a supervisora do estoque e falou: não, você tá aí? Tá tudo bem? Veio pedir alguma coisa? Ele: eu já pedi 2 vezes aqui a peça fulana de tal, só que ninguém me atendeu.
Quando ele falou que ele pediu, ninguém atendeu ele. Ele não percebeu que na hora que ele abriu a porta, a gerente da indústria ficou atrás, então ela viu toda a cena. Ele pediu 2 vezes a peça e ninguém entendendo. Ela falou, não, você não falou. Você não falou. Na verdade, você latiu igual um cachorro. Imagina só, você aos 15, 16 anos, primeiro emprego registrado e tal, ser chamado de cachorro. Daria um processo trabalhista grande, né, gente? Hoje em dia, imagina só, seu cachorro, olha só. E aí, só que esse meu amigo Dom, ele tinha 2 opções nesse momento. Ele poderia ter recebido aquele feedback e ficado muito triste. Poxa vida, me chamaram de cachorro. Será que eu falo tão mal assim mesmo? Será que as pessoas não conseguem me entender? Ele não tinha esse direito, gente, porque é uma situação muito desconfortável, certo? Ele tinha essa opção. O que ele fez? Ele enxergou o futuro e foi observar todo mundo que era bem sucedido na sua carreira, na sua profissão, falava bem. E para pensar. Se eu perguntar quem é a referência da sua área, a área que você atua, a sua profissão, quem é a pessoa que é referência? A pessoa que fala bem, não é assim? A pessoa que está gravando vídeo, a pessoa dando palestra, dá treinamento, é um professor, não sei. Ela usa a oratória para poder se desenvolver e poder ensinar as pessoas. Geralmente, uma pessoa bem-sucedida, ela fala bem em público também. E aí esse jovem, meu amigo Dom, passado aí praticamente 12 anos depois, ele que foi chamado de cachorro por não saber falar bem em público, por ironia do destino, anos depois, 10 anos depois, fundou uma das maiores escolas de oratória de São Paulo e já rodou praticamente o Brasil inteiro dando treinamentos e mais treinamentos, palestras e mais palestras. Muito prazer, eu me chamo William Dom, sou diretor da Escola Zinger. Né? Mas pra quê? Falar tudo isso só para se apresentar? Pois é, para vocês verem o poder da oratória. Você tá ali, caramba, essa história, quem é que foi chamado de cachorro? O que tem a ver? Né? Mas aí, isso tudo, né, faz parte, inclusive, de uma técnica de storytelling. E eu vou conversar com vocês aqui hoje, por quê, gente? Assim como eu sempre pedi para colocar essas frases nos nossos banners, ninguém é condenado a ser quem sempre foi. Ninguém. Mas eu sou ruim, eu não consigo mudar. Consegue sim. Porque não existe nenhuma condenação que te impeça a ser uma pessoa que não consegue se desenvolver, que não consegue melhorar. Seja em qualquer área. E eu vejo muitos alunos aqui, às vezes chegam no curso, não, professor, será que tem jeito? Será que dá? Será que eu vou conseguir? Dá, é possível. É fácil? Não, não é fácil. Os alunos que estão aqui de prova sabem que de fato não é fácil. Mas é possível. Você consegue mudar, você consegue se desenvolver, independente do aspecto que você veio aqui trabalhar. Então, um dos aspectos que eu deixo de alerta, eu vou até entregar um conteúdo para vocês aqui bem bacana, é sobre a inteligência emocional, que é algo muito importante. Muitos alunos vêm aqui no curso, eu quero aprender a falar em público, eu quero ter técnica, ter aquela voz do carinha do Supermercado Esperança, né? Supermercado Esperança, preço baixo e qualidade. Já viram? Né? Quero ter essa voz e tal. Dá para aprender a fazer isso? Dá. Mas a gente vai percebendo que muitos conflitos na hora de falar em público, na hora de conversar com as pessoas, não é falta de técnica, é falta de gestão das emoções. Falta de se controlar. Saber gerenciar bem as suas próprias emoções. Ou seja, o maior inimigo acaba sendo quem? Olha só. E o bom é que o seu inimigo você já conhece. Você sabe onde ele mora, sabe o CPF dele, sabe o que ele tem para fazer, conhece todo o horário dele. Então você pode trabalhar para ele conseguir se desenvolver. Então eu creio que todo mundo aqui, de uma certa forma, acorda todo santo dia pensando em ser uma pessoa melhor, certo? Eu quero ser melhor. Esse é um desejo de todo mundo. Quero ser melhor no meu trabalho, na minha casa, nas minhas finanças, em tudo. Todo mundo aqui, gente, acorda todo santo dia para ser melhor. Ninguém acorda, não, hoje eu vou ser ruim esse dia, viu? Eu vou acabar com esse dia. Ninguém acorda assim. Embora tem gente que parece que tem esse objetivo na nossa vida, né? Mas eu acredito que ela não acorda com esse desejo. Então imagina só que você está numa realidade chamada A, e você precisa chegar nos seus objetivos, que é um B.
Imagina isso na sua cabeça. Hoje a sua realidade A é aqui, é o seu dia de hoje. O sábado à tarde é aqui hoje, é a sua realidade. E cada um de nós, dentro da nossa cabecinha, temos um objetivo ao ser alcançado. Você tem os seus planos, aquilo que você quer trabalhar, aonde você quer chegar, é o seu plano B. Perdão, é a sua realidade B. E por incrível que pareça, a sua realidade A hoje, um dia, um pouquinho mais para cá, era um sonho. Conversei com os profissionais da área da saúde e falei, gente, vocês hoje trabalham em lugares que um dia você estava pedindo a Deus para trabalhar. E às vezes a gente recebe tantas coisas no automático que a gente até esquece de agradecer, né? Caramba, eu tô aqui, eu estava orando por isso, estava pedindo a Deus por isso. E às vezes a gente acaba esquecendo. Nossos sonhos, objetivos são tão, às vezes, a gente foca tanto neles, esquece de olhar para o lado, esquece de olhar para o próximo, esquece de olhar aquilo que já tem. Pedindo tanto que esquece de agradecer aquilo que já tem. Então eu creio que de uma forma geral todo mundo aqui está buscando as mesmas coisas. Por exemplo, todo mundo aqui quer ter um bom carro, gente? De verdade. Todo mundo? Sim? Uma boa casa? Certo? Que as crianças correr, que não sei o que. É só o ruim que faz muita bagunça, né? Casa grande. Mas a gente dá um jeitinho, né? Como se as pequenas não ficassem arrumadinhas, né? Todo mundo aqui quer dar um conforto, né? Seja lá para os seus pais, seja para os seus filhos, seja para você mesmo. Creio que todo mundo aqui está buscando um conforto. Creio que todo mundo aqui quer, por exemplo, passear, viajar, tá certo? Conhecer o Brasil ou lá fora. Todo mundo aqui quer o dinheirinho, né? Por isso que eu sempre falo, aqui no final do curso a gente sempre joga alguns dinheiro e fala, quem quer dinheiro? Sacanagem. Dá uma briga danada isso. Todos nós estamos em busca desse conforto, dessa saúde, seja saúde financeira, seja saúde empresarial, seja saúde como pessoas. Mas eu perguntar para vocês, e a saúde mental? Quando que você parou para cuidar dela? William, não sei não. Só sinto meu olho às vezes meio assim piscando. Aí eu vou lá, tomo um negocinho, fico mais calmo. Mas e a saúde mental? E os nossos sentimentos? Quando a gente para poder cuidar? A mulherada tem uma vantagem que ainda vai no salão, né? O autocuidado. Vai lá, dá um talentinho no cabelo, faz a unha, faz aquilo outro. Nós homens, quando toma banho, já estamos se cuidando, né? Ou não, tá certo? Mas e o autocuidado das suas emoções? Na verdade, até um assunto até desconfortável, porque eu imagino que algum tempo atrás não era falado sobre isso. Até um tempo atrás, alguém depressivo era frescura. Até um tempo atrás, alguém se afastar do trabalho com uma síndrome do burnout, que inclusive nem se sabia que era isso, a pessoa não está boa da cabeça. A pessoa deve ser, ó, assim, assim, assado. Não era assim? Um tempinho atrás a gente julgava dessa forma. Mas hoje a gente vê que vivemos em uma sociedade muito ansiosa. Muita gente não consegue lidar com seus conflitos internos. E às vezes vive e convive com pessoas que têm mais conflitos internos ainda. Então imagina quanto conflito a gente tem diante da nossa vida. Então a saúde mental é o quê? Estar bem com si mesmo e com os outros e aceitar as exigências que a vida nos dá. Porque ninguém consegue ficar com o pé na areia, sossegadinho aqui. Nós temos que trabalhar, nós temos que desenvolver e tudo isso desgasta muito. Então a saúde nem sempre é ausência de doença, tudo bem? Nem sempre que você está aqui, você está bem, você está ok. Isso não significa que realmente a sua saúde está 100%, não é verdade? Então, quando a gente enxerga para a nossa saúde mental, é a mesma coisa. Nossa, eu nem gritei essa semana com ninguém, eu estou bem pra caramba, né? Isso não significa. Então quando a gente olha para as nossas emoções, por exemplo, eu peguei esse exemplo desse médico aqui, inclusive essa é a foto real dele, tá? Ele, sempre que eu converso com ele, a última vez ele me falou uma frase muito marcante, que ele falou o seguinte, ó, quem trabalha na área da saúde não tem problemas e leva uma vida fácil. Eu falei, não, tem que colocar essa frase sua e uma foto sua, não é possível. Só tem um porém, quando nós tiramos essa foto dele, ele tinha 35 anos de idade, tá? Esse aqui é o enfermeiro Carlos Alberto. Então, quando a gente tirou a foto dele, nessa foto ele estava com 35 anos de idade. Tá bem na foto, né, gente? Bem pra caramba. 35? 35, né? Chegou nos 40, meu Deus do céu. Isso de enfermagem, né? Boa. Em cada perna, né?
Então, gente, hoje nós vivemos em um país muito ansioso. Nós, de certa forma, somos ansiosos no geral. Após a pandemia, houve-se um aumento aí estipulado de 86% em relação à nossa ansiedade. Parece que o que a gente perdeu de dinheiro nesses últimos 2 anos, a gente quer ganhar tudo esse ano, não é verdade? Tanto é, gente, nós já estamos chegando em julho. Olha só, a gente nem está conseguindo aproveitar o São João direito, gente. Nem está comendo paçoca, já está pensando no final do ano. Não é verdade? Então a gente já está muito pilhado. Por quê? Porque a gente não quer perder tempo. Afinal da conta, a gente tem que resolver logo. A gente tem que sair logo. E isso tudo gera dentro de nós o quê? Uma ansiedade fora do normal. Muita querência para pouca permissão. E a gente vai entender também que nós vivemos hoje, somos quase 19 milhões de brasileiros que têm algum transtorno relacionado à ansiedade. Muita gente, é nítido que a gente consegue ver o corpo da pessoa reagindo à ansiedade. Mas hoje muita gente nem sabe até identificar alguns sintomas. Então eu vou apresentar para vocês aqui hoje, para a gente finalizar e fazer apresentações, algumas fases da ansiedade que pode ser que você esteja passando alguma delas. Isso sirva para te ajudar. Tudo bem? Vocês me permitem? Pode ser? Vamos lá. Qual é a primeira fase da ansiedade? A primeira fase é a fase do alerta, ou seja, quando você tem algum sintoma desse, você tem que ficar alerta. Quais são esses sintomas? Primeiro sintoma, tensão na região dos ombros. Aí tem gente que vai pensar, isso aí não é sintoma de ansiedade, não, isso eu tenho desde que eu nasci. Pois é, pode ser que desde que você nasceu, você tenha transtornos de ansiedade. Hoje é muito comum crianças terem sintomas de ansiedade. É por conta do celular, da internet. Não, muito tempo atrás já existia isso já. É que hoje a gente tem um pouquinho mais de conhecimento. Nossos pais, tadinhos, tinham esse tipo de conhecimento, gente? Nem fazia ideia. Com tanto menino para cuidar, vai lembrar de ansiedade? Lembrava de fazer isso, fazer aquilo. Então, o primeiro sintoma, tensão na região do ombro, nessa regiãozinha aqui. Chega em casa, meu Deus do céu, parece que estava carregando um caminhão de cimento o dia inteiro. O que é isso? Pode ser ansiedade. Enxaqueca horrível, a mulherada sofre um pouco mais de enxaqueca, né, do que os homens. Enxaqueca forte, não sei o que é, toma remédio, toma isso, toma dipirona, toma não sei o que, toma chá de camomila, a dor não passa, porque a tensão é muito grande. Outro sintoma, pressão na mandíbula, essa região aqui ó, fica toda dolorida. Por que a pressão na mandíbula, gente? Você fica o dia inteiro querendo matar alguém? O que acontece? Essa região ela fica mais rígida, fica dura. Quando chega a noite para dormir, aqui está tudo dolorido. Tudo dolorido. Por exemplo, apertem aqui em vocês. Apertem. Tem algumas pessoas que estão um pouquinho mais dolorido. Observa, aqui, mais para cima. Não é verdade? E outro sintoma, perda de raciocínio por segundos. Aquela pessoa que está trabalhando, não está ali fazendo alguma atividade focada, de repente, do nada, do nada, a pessoa se perde. Meu Deus do céu, o que ele está fazendo? Ele estava fazendo alguma coisa. Será que eu coloquei o sal no feijão? Será que... Se perde, do nada. Perde a linha de raciocínio durante alguns segundos. Está conversando, ouve um barulho, a pessoa se perde, falta o raciocínio naquele momento, só que é uma perda bem rapidinha, tudo bem? Por quê? Porque é o primeiro sinal de ansiedade. Ter ansiedade é normal, tá, gente? Pelo amor de Deus, vai achar que não ter ansiedade é o correto. Não, não é assim que funciona. Ter ali a ansiedade da vida é normal, porém quando isso acaba prejudicando a si mesmo, aí já não está fazendo muito bem. Outro ponto, a segunda fase da ansiedade, é da resistência, ou seja, é quando você percebe que você está fora do controle, mas você faz o quê? Você quer resistir. Por quê? Porque você não é tão fraco assim, não. Eu sou forte esse negócio de ansiedade, pegar eu. Isso é para quem não tem o que fazer. Eu sou forte, eu sou não sei o quê. Gente, os idosos hoje em dia, principalmente depois da pandemia, até na pandemia mesmo, quantos ficaram com crise de ansiedade? Que não podia isso, não podia aquilo, não podia fazer aquilo outro, e não sei o quê, vou morrer, e a ansiedade. Aí tadinho, o momento da fase da vida que era para estar mais sossegado,
A ansiedade está batendo a porta. E não tem idade, de fato. Quais os sintomas? Primeiro, falta de memória mais prolongada. Eu ministrei essa mesma palestra em um hospital, no Hermelino Matarazzo, e eu perguntei o seguinte: gente, já teve alguém aqui que veio trabalhar de carro e foi embora de ônibus? Um monte, levantou a mão. um monte. Vai trabalhar de carro, trabalha tudo bonitinho, e na hora de sair tá lá no ponto de ônibus, com a chave na mão, reclamando. Nossa, esse ônibus tá demorando, né? Vai ver a chave, será que eu trouxe por engano a chave do carro? Aí for ver, na verdade você veio de carro. E é uma falta de memória, gente, mais prolongada. Isso significa que é a ansiedade. Você está gastando tanta energia pensando em tantas coisas que desfoca do que é preciso ser feito aqui naquele momento. Então fique alerta se uma falta de esquecimento mais prolongado está permeando a sua vida aí. Tudo bem? Fique atento. Outro sintoma, formigamentos constantes. Não pode dar uma sentadinha e 10 minutinhos. Ah, meu Deus, a minha perna está formigando. Não, isso aqui na verdade é má circulação. A gente tem desculpa para tudo, na verdade, né? Para tudo a gente tem um jeitinho que é outra coisa. Mas às vezes não, a pressão do corpo é tão grande que o sangue de fato ele não consegue bombear dentro do nosso corpo. A artéria vai fechando cada vez mais, uma falta de circulação em alguma região. Outro ponto, tontura. Não pode subir uma escada que já está tonto. Tem gente que é tonto de natureza, mas nesse caso não, tá? Pode subir uma escada, não pode andar um elevador, não pode pegar um metrô. Fiquei tonto. Tô tonto. Isso pode ser o quê, ó? A ansiedade batendo cada vez mais a porta. E outro ponto dessa segunda fase, a irritabilidade excessiva. Tudo te deixa irritado, tudo te deixa irritada. É excessivo. Oi, bom dia pra quem? E não sei o quê. E lá. Sendo eu aqui nessa casa. E tudo, uma irritabilidade excessiva, gente. Que não pode acontecer nada que estoura. Isso é um sinal que a ansiedade, aquilo como que você está gerindo as suas emoções, está descontrolado, está descompensado. E aí, não é a pior fase ainda, tá? A pior fase é que eu vou mostrar agora para vocês. E aí nós temos a terceira e a última fase da ansiedade. Vocês lembram deles? Né? Lembrou? Eu acho que foi em 2019, né? Antes da pandemia que eles fizeram sucesso. Por que você colocou essa foto aqui deles, William? Porque, gente, com esses sintomas aqui, para uma coisa mais física e isso piorar, aí você chega só a contratar eles que... Tudo bem? Esses sintomas aqui, gente, já é uma coisa mais pesada. Você tem que ficar alerta e pode ser que você esteja, conforme eu estou conversando, que você está lembrando de alguém. Tá? Primeiro ponto, insônia. Primeiro ponto, a insônia, gente. A pessoa deita, pensa em tudo, no boleto que venceu, no boleto que ainda não venceu, no boleto que vai vencer, no boleto vencido aquele ano, juro, cabeça fica milhão. Deita, a pessoa não consegue dormir, o sono foi embora faz muito tempo. Não existe sono. Aí o que a gente faz para justificar? Esse negócio de dormir muito tempo aí é para os fracos. Eu dormindo 2 horinhas por dia, tá bom. Lógico que não consegue dormir, a sua justificativa é falar que é forte. E quem diz que não dormir é um sinal de força, gente? Até o nosso Criador, pelo que eu entendo, ele no 7º dia fez o quê? Descansou. E ó que ele é nosso Criador, imagina eu e você. Então, gente, fique alerta, gente, perdendo um sono, o maior benefício que Deus nos deu ali de o corpo poder descansar de fato é dormir. E a gente, não vou aproveitar, senão eu já faço isso, já fiz aquilo outro. E não sei o que. Por exemplo, aqui nessa última noite, quem conseguiu dormir 8 horas? Ó, algumas pessoas, parabéns pra vocês, viu? Inveja, né? 7 horas, quem conseguiu dormir 7 horas? Aí já baixou. Menos de 6 horas, alguém dormiu menos de 6 horas? Algumas pessoas? Ó, isso aqui. Olha aí, o que a gente faz? Aí pega isso aí em 10, 20 anos, o quanto a gente prejudica a nós mesmos por não dormir. Olha que loucura. A gente trabalha tanto, pelo que eu entendo, a gente trabalha tanto para quê? Para querer descansar, para ter conforto. E cadê esse conforto, cadê esse descanso? Que nunca chega. Então fiquem alerta se você tem esse sintoma aí
relacionado à ansiedade, porque isso a longo prazo, gente, o problema ele é físico, a gente não está falando mais de mental, a gente está falando de físico, prejudica você, tudo bem? Outro sintoma, problemas de pele, a mulherada talvez vai entender um pouquinho mais esses problemas de pele aí. Exemplo, eu conheço uma pessoa que toda vez que ela está ansiosa, esses 2 dedos aqui dela fica cheio de bolinha. Essa pessoa é minha esposa. Aí a gente pensou, não, deve ser alergia do creme, troca o creme. Aí depois, não, acho que a alergia é o detergente. Estou eu lá lavando a louça todo santo dia. Foi ver a ansiedade. Aí estou lá 3 meses lavando louça todo santo dia, né? Porque... Boa desculpa pra vocês inventaram agora, né? Brincadeira. Aí, afinal das contas, é ansiedade, ou seja, o corpo já avisando, ó, tá passando do ponto. E aí acaba tendo algum tipo de reação. No caso dela, é aqui. Mas às vezes aparecem algumas bolinhas, não sei o que. Nossa, tem essa mancha, tem não sei o que. Aí você toma aquilo, passa creme, passa não sei... Não melhora. Pode ser ansiedade. Tudo bem? Nós homens é um pouco mais difícil acontecer dessa forma em pele, mas a gente tem sempre que estar se olhando, né? Eu sei que a gente não se gosta de olhar tanto no espelho, ainda mais despido, pensou? Mas tem que monitorar, tem que se olhar, tem que se conhecer. Alteração cardíaca. Pode dar uma corridinha daqui ali, meu Deus do céu, parece que o coração vai sair pela boca. Às vezes está sentado em casa, fazendo nada, o coração dá uma chacoalhada. Alteração cardíaca é um sintoma muito próximo aí da ansiedade. Hoje de manhã me perguntaram, William, como que eu sei que eu estou ansioso tendo crise de ansiedade ou estou infartando? Porque é uma dúvida, né, gente? O infarto, eu acho que todo mundo tem medo, né? Porque é um desespero danado. Olha, como que eu identifico um infarto e uma crise de ansiedade? Geralmente, eu vou falar da crise de ansiedade primeiro. Geralmente, a pontada que dá realmente é na região do coração, tudo bem? As outras pontadas que vai dar nessa região aqui, na verdade a pressão está tão grande, sabe quando a gente come bastante e fica com os gases? Na verdade, essas mesmas pontadas acontecem aqui. Tá? E por o corpo estar em pressão muito longa, é seguido de formigamento. Isso, a boca vai secar porque você está ali agitado. Tem gente que a pressão sobe, tem gente que a pressão baixa. Isso vai de cada pessoa para pessoa. A pessoa fica num estresse, numa irritação muito grande. Não vai adiantar você falar para ela se acalmar, que ela não vai se acalmar. Tudo bem? Isso é uma crise de ansiedade. E aí você pode monitorar através do tempo também. O pico da ansiedade é de 30 a 40 minutos. Passou disso, já corre realmente para o médico, ver se está passando alguma coisa, talvez tomar um sossega-leão, que já passou de ser crise de ansiedade, tudo bem? Então a crise de ansiedade, se estiver doendo aqui, algumas pontadas aqui, fique em paz, toma um chazinho, faz um chá de camomila, fique em silêncio. Se você souber que alguém está passando uma crise de ansiedade, você não fala nada, você está ajudando ela. Tá bem, se acalme, você vai irritar mais ainda. Olha, tá, e o infarto, geralmente eu posso perceber como? Realmente a dor vai ser aqui, mais aqui nessa região do coração, e a dor ela sobe aqui até o queixo, tudo bem? Então se você souber, ver alguma pessoa passando mal, falar que tá doendo o peito e tal, pede para ela sinalizar onde que está a dor. Se a dor foi nessa região aqui, pode já ser um infarto mesmo, tudo bem? Só que infarto não é assim, né? Ah, tem um infarto, pronto. Não, ele vai se desenvolvendo. Então vai monitorando aqui. Pode ser que a dor ela suba aqui para o queixo, formigamento constante. A pressão tende, nesse caso, a ficar muito alta, e o formigamento também vai ser uma consequência. Então, para você diferenciar a dor de uma crise de ansiedade, são pontadas. Infarto é aqui nessa região ou aqui no meio do peito mesmo. Agora ferrou. Toda dorzinha que você sentir, peraí, tá embaixo, tá em cima, né? E aí, para a gente finalizar, pânico repentino e náuseas fortes. O pânico repentino é aquelas pessoas, qualquer ambiente já quer ir embora. Chega num ambiente como esse, nossa, não tem nada, quer ir embora, vou entrar no trem, quero correr, vou para isso, quero correr, quer sair de todos os lugares buscando algum lugar onde ela possa ficar confortável. E isso é um sintoma que a ansiedade está batendo na porta. Eu posso pedir ajuda para as pessoas? Claro, peça ajuda de profissionais, de pessoas. Aqui na gente a gente consegue ajudar bastante com o curso de inteligência emocional. Mas aprenda a lidar com as suas emoções. Por quê? Que você vai precisar dela pro resto da sua vida. E muitas vezes são elas, as suas emoções, que vai te levar
para o próximo nível da sua vida. Tudo bem, gente? Então eu queria, antes de trazer esse assunto, o pessoal começar a apresentar, falar um pouquinho sobre isso, porque é muito educativo. E quanto mais você sabe sobre isso, às vezes você consegue se ajudar, também ajudar as pessoas que você conhece. Nossa, a pessoa está irritada demais. Olha, cuidado, pode ser ansiedade. Não, isso não é ansiedade não. Aí você já sabe, opa, ela está na fase 2, na fase da resistência. Ela está resistindo que não quer esse negócio para ela não. Talvez você fala, cara, calma um pouquinho, respira um pouco mais. Nossa, é mesmo, eu estou precisando. É só está na fase da alerta, só está um pouquinho fora do comum. Agora a pessoa vive no médico, vive tomando remédio, vive aquilo, não acha doença, não acha que tem, já fez exame de sangue, já fez exame de não sei o que, já fez o cardio, fez tudo possível para tentar melhorar, que é aquele passando mal de repente, né? Já pensou que pode ser ansiedade? Não, ansiedade não tem isso aí não. Eu não estou ansioso, não estou pensando em nada. Não é assim geralmente? Eu estou calmo. Mas na questão do estado atual, pode ser um longo processo da vida que agora que está surgindo o efeito. Nunca parou para cuidar disso. Fica rodando com o carro aí sem trocar o óleo, sem trocar água, sem fazer manutenção. Naturalmente vai dar pau. E aí você está esses tantos anos aí rodando, por que você fez manutenção? Para pensar. Então é esse conteúdo que eu queria entregar para vocês aqui hoje, para a gente começar a conversar e seguir aí para as nossas apresentações. Então, sejam muito bem-vindos de novo à Escola Zing, estamos aqui para poder ajudar vocês. Vai perguntar? Então, peraí, deixa eu me preparar. Por favor, alguém tem uma pergunta para fazer? Quanto tempo demora essa ansiedade de uma pessoa assim? O estágio todo? Não, quanto tempo demora ela, desde o primeiro estágio até o último estágio, demora dias, meses, anos? Aham. Me perguntaram, por incrível que pareça, isso hoje de manhã. E o que eu respondi e o que de fato acontece. Muita gente, às vezes, tende a pensar, eu estou ansioso. Não existe estar ansioso, eu sou ansioso. Tudo bem? É que às vezes a gente só consegue identificar agora na fase adulta. Por quê? Porque a gente tem maturidade, a gente para conversar sobre isso e tudo mais. Mas geralmente a ansiedade ela vem carregando ali, já é despertada na fase da infância, talvez não foi bem trabalhado na adolescência, e agora que a gente está percebendo. Então, a ansiedade em si, ela nos acompanha. Por isso que a gente sempre fala, não tem como tirar a ansiedade, a gente tem que aprender a lidar com ela. Tudo bem? Agora, de uma fase, onde estou mais irritado, estou mais estressado, para uma fase que eu vou parar de repente no hospital, achando que estou infartando, talvez uns 2, 3 meses. Ou não, dependendo. Pegar o exemplo da minha sogra, tá? Ela passou por uma situação que ficou muito nervosa, muito alterada. No dia seguinte, correu para o hospital achando que era o coração. Mas não, era a ansiedade. Fez exame, fez tudo bonitinho. Então, dependendo do caso, se for um baque muito forte, amanhã você já está no hospital achando que está infartando. Não tem cura? Praticamente não. Na verdade, você vai ter que saber lidar com isso. Você pode passar aí uns 10 anos com o psicólogo, ele vai te ajudar a lidar com isso, com a ansiedade. E quando a pessoa não aceita ir ao psicólogo? Aí ferrou. Geralmente eu faço um curso, que é o que nós mais atende aqui. Oi? E não aceita fazer curso? Olha, aí, se você conhece essa pessoa, você bate nela, brincadeira. Aí o que você tem que fazer? Aí é muita conversa, tudo bem? Essa aqui... É tudo que você falou nessa foto. Sério? E ele, que não tá aqui hoje? Não, que eu tô... Olha aí, tá vendo? Aí a gente vai ter que conversar com jeitinho, ter paciência, porque às vezes a pessoa realmente não está aberta a isso. Ela não quer. E aí aqui está o grande segredo da nossa vida. A gente consegue mudar alguém, gente? Quem aqui é casado mais de 10 anos? Levanta a mão só para eu saber. Conseguiu mudar o cônjuge? Muda nada. Essa coisa ruim aí. Sacanagem. Mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos de casados aí, gente? 30? Também. 40 não. Aí já... Opa, calma. A gente vê que o mesmo jeitinho ele vai sempre permeando, né? A gente tem que saber se adaptar. Mas nesse caso é muita conversa. Não sobre o assunto. Você está ansioso. Falei, e seus netos? Só netinha. Quem que vai cuidar? Parou para pensar sobre isso? Como que fica se hoje você bate as botas aí? Quem vai cuidar de mim? Aí homem não gosta de ouvir isso, tá? Quem que vai cuidar de mim?
cara pensar, ixi, vai que chegou outro mais novo que eu, mais calmo. Então vai ter que ser um jeitinho de conversa mesmo, tudo bem? É muito comum hoje em dia a gente não querer aceitar. Pode falar. Eu acho que a gente vai acabando aprendendo com o outro, né? Vai tendo o entendimento da pessoa, que nós somos diferentes, lógico. Sim. Mas você acaba aceitando a opinião dela e ela aceitando a minha. Eu falei, se você tem o seu jeito de pensar e eu tenho o meu, não adianta a gente ficar discutindo. É isso aí. Você, o seu jeito sua forma de analisar, de Uhum. entender é assim, a minha é assim, então cada um Perfeito. jeito precisa discutir. É isso aí. Entendeu? E inclusive quando você começou a também se apresentar aí, até o meu nome também é William, né? Ah, é? Ó, meu xará, é isso aí. Meu xará. Aí você falou aqui da Dom, né? Uhum. O Dom se apresentando, e o pessoal. Aí eu percebi que também, muitos anos atrás, Uhum. eu também falava meio rápido. Olha Eu só. comecei a entender que eu falava muito rápido através de mensagens aqui. Do WhatsApp? Eu falava muito. Ninguém entendia. Aí, quer dizer, eu comecei a mandar mensagem e eu ouvi minha própria mensagem. Olha só. Aí eu percebi que eu falei, realmente, nem eu estava entendendo o que eu estava falando. Olha só, imagina as outras Aí eu pessoas. comecei a falar um pouco mais devagar. Legal. Mas, às vezes eu acelero ainda. Normal. Perfeito, perfeito. Então, só te respondendo, com o jeitinho que se conversa. Talvez não para tratar, mas, olha, pensa se isso acontecer. E tal essa possibilidade, deixa a pessoa refletir. O homem, ele finge que não está pensando, mas ele está pensando. Pode ser que só um jeitinho ele fica mais aberto para isso. É que fazem Tudo bem? 3 anos que a gente procura, já fizemos de tudo quanto foi e não dá resultado. Está cada dia mais assim, e a gente já não consegue mais levar em médico, não tem mais o que fazer. E às vezes ele passa mal. Sim. E vai pro médico e não é nada. Então geralmente é isso aí. Uma boa parte das causas. Problema já cansamos de fazer. Quando eu estive com os doutores, eu falei, William, a gente pode colocar aí 40% dos atendimentos do SUS, uma boa parte não é nada. Faz exame, só corre, aquele desespero todo, chega gritando. O pessoal que era do socorrista, né, e tal, a gente liga pro SAMU, liga não sei o que, a gente faz todo aquele preparo, chega o diagnóstico, gente, não tem nada, inclusive está muito bem de saúde. Não é nada, tá tudo bem. Mas os conflitos internos de anos é tão mal trabalhado dentro que às vezes dá um chacoalhão assim na gente, a gente às vezes sai um pouquinho do eixo. Isso todos nós estamos sujeitos, tá, gente? Todos nós aqui estamos sujeitos, tá? E eu acho que... Pode falar, claro. Complementando. Sim. Os homens, historicamente, foram ensinados a não chorar. Isso, exatamente. Por ajuda é sinal de fraqueza. Isso é verdade. Então, quantos anos ele tem? 61. 61. Então, imagina quanta rigidez, quanto 880, ele, de repente, precisa aprender o caminho do meio. Nem 80. Isso é verdade. Isso pesa muito também, que ela comentou com a gente. Parabéns, falou muito bem, viu? Olha. Então o homem vai ter um pouquinho mais de pé atrás mesmo, tá? Não é mais um complemento familiar mesmo que pode ajudar. É, um apoio familiar. Não que no médico não tem jeito, né? É igual eu comentei, a pessoa que quer mudar ou que ajuda, nossa, amanhã ela consegue mudar. Mas vocês que são o apoio dele de imediato, vai ser com um jeitinho e muita paciência. E haja paciência. Né? Porque a gente sabe que quando a pessoa está alterada emocionalmente, não tem um que a gente fala que resolve. É algo tão assim que você não consegue explicar o que você está sentindo. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender e fica por isso mesmo. Mas ela evolui para uma doença mais... Pode evoluir. Pode. É que não, espero que não virar óbito por conta disso, tudo bem? Passar, Pode virar. É porque assim, se ele, por exemplo, estiver sofrendo muita alteração cardíaca repentina ao longo dos meses, isso acumulando, aí faz alteração cardíaca. Aí tem que fazer alguma coisinha. Por exemplo, minha mãe hoje, ela tem um... Não, que conta lá o... Contrapasso, marca-passo, perdão. Porque muitos anos o coração... E o coração ele tem um ritmo dele, né? E às vezes muita ansiedade pode ir evoluindo para outras coisas. Pode ser problema respiratório, pode ser problema do coração. Geralmente o coração é o que mais acaba apanhando, tá? Mas pode ser respiratório, pode ser neural. Para desenvolver Alzheimer é muito mais rápido porque os neurônios estão mais desgastados, tudo bem? E aí, infelizmente, a gente só vai ter que começar a tratar o problema, já não mais evitar, entendeu? Então, mas vai com jeitinho ele vai entendendo. Tá bom?
Gente, senão, se for abrir aqui, a gente vai até às 8 horas da noite mesmo, né? Mas o foco, é claro, não... por mais que isso que eu sempre falo, tá vendo? Como é algo que a gente, às vezes, está vivendo e não sabe, não tem quem perguntar ou pedir ajuda, enfim. Mas o foco da tarde, né, as estrelas da tarde, né, estão aqui presentes, já estão apostos aí, tá? Bom, acho que o John vai dar continuidade, né, apresentando a turma aí. Hoje nós vamos fazer a apresentação apenas de 2 alunos, tudo bem? Para a gente poder dar tempo legal aí para todo mundo falar durante umas 2 horas, tá? Então fique à vontade. Nós vamos colocando o slide para vocês. Você prefere passar o slide ou quer que a gente passe? Você passa? Beleza. O John que vai te chamar, só se organizando assim como vai ser. E aí, gente... Quando a gente chamar eles e tal, bate palma, é isso mesmo, parabéns e tal, né? Vai incentivando aí, que para uma pessoa que tinha alguma dificuldade de falar em público, estar aqui é um desafio. Tudo bem? Estar aqui é um desafio. Mas eu tenho certeza que os dois aí vão arrebentar nessa tarde de hoje, depois da sua sessão de autógrafo. Beleza? Então, gente, muito obrigado. Passa a bola agora para o nosso queridíssimo John L. Obrigado, gente.